Olá, meus alunos. O nosso vídeo hoje, continuando dando prosseguimento à matéria Teoria Geral do Estado, nós vamos falar agora sobre o reinado de Luís XIV. Luís XIV foi o rei da França. Bom, vamos falar sobre esse reinado dele. Quem foi Luís XIV? Como é que se deu o reinado dele? Uma das características iniciais que eu posso destacar para vocês do reinado de Luís XIV é que ele já recebeu um reino com uma política e uma economia muito bem organizadas pelo seu pai que reinou antes dele, o Luís XIII. O Luís XIV, ele elevou a autoridade do déspota ao limite máximo. Nós vamos ver o porquê que isso se deu. O Luís XIV também, ele idealizou, ele criou uma nova ideologia de poder. Ideologia de poder onde o imperador, o rei, seria de fato idolatrado. Ele queria e buscou isso. E com Luís XIV, a França, ela conquistou um status, um símbolo de monarquia totalitária. Ela virou um símbolo de monarquia absoluta. Bom, fazendo uma breve introdução para vocês entenderem como é que se deu o reinado de Luís XIV. Quando o seu pai, que era o imperador, o Luís XIII, quando o Luís XIII morreu, o Luís XIV tinha apenas 5 anos. Ele não tinha condições de assumir o reinado. Não tinha o reino, não tinha. Então, uma breve introdução, então, até chegar ao reinado de Luís XIV. O seu pai, então, Luís XIII, tinha o primeiro-ministro. O primeiro-ministro de Luís XIII era o cardeal Richelieu. Inclusive, foi um grande equívoco até de Luís XIII, porque ele deu totais poderes para o seu primeiro-ministro, o cardeal Richelieu. Então, nessa transição aí, entre a morte de Luís XIII e o Luís XIV assumir o trono, nesse lapso temporal aí, o cardeal Richelieu comandou o império, o cardeal Richelieu morreu, um outro cardeal ficou assumindo ali as questões, até que com 13 anos o Luís XIV ele de fato assumiu o reinado da França. O Luís XIV ele herdou uma organização política, toda a organização política ele herdou do seu pai, Luís XIII. E como eu já falei, o responsável por tudo era o seu primeiro-ministro, o cardeal Richelieu. O cardeal Richelieu, que é uma figura muito importante também no reinado, no reinado de Luís XIII, ele estruturou, o cardeal Richelieu, ele estruturou todo o governo, de modo a não permitir que se levantassem oposições à autoridade real. O cardeal Richelieu tinha muito poder, muito poder. O Luís XIII deu muito poder para o cardeal Richelieu. Bom, o cardeal Richelieu determinou a prisão e a execução de vários senhores feudais, rebeldes e remanescentes de impérios passados e que não queriam aceitar o absolutismo real. Então o cardeal Richelieu foi lá e prendeu geral e mandou matar vários também. Todo o poder emanava do rei. Para o Império Francês nessa época era desse jeito. Todo o poder emanava do rei. E todo mundo tinha que ter consciência disso, para que se fosse preservada a ordem. Vou falar um pouco mais do cardeal Richelieu, e para isso eu vou fazer duas observações importantes. O cardeal Richelieu ele foi o primeiro-ministro do pai do Luís XIV, ou seja, o Luís XIII. Ele não foi o primeiro-ministro de Luís XIV, não, até porque esse cargo de primeiro-ministro nem existiu com Luís XIV, nós vamos ver. E uma outra observação importante é para vocês entenderem a diferença entre burguesia e nobreza. São duas coisas distintas e nesse reinado, na França, nessa época, também era muito diferente. A nobreza era aqueles que eram considerados de sangue azul, que já eram nobres, já eram pessoas de família nobre, que já vieram nobres ao longo dos anos, são os ricos, né? Os nobres, a nobreza, isso é a nobreza. A burguesia não, a burguesia são os novos ricos, os emergentes, os que ganharam poderes, os que ganharam fortuna. Essa é a burguesia. Então é diferente burguesia de nobreza. É importante esse conceito para a gente poder entender agora o que vem a seguir.
Ok. O cardeal Richelieu, ele atrelou a burguesia à monarquia, porque a nobreza era considerada inútil e improdutiva. Ok? Então, não confundir nobreza com a burguesia. O que o Richelieu fez? Agregou toda a burguesia à monarquia e tentou tirar todo o poder que a nobreza tinha. O cardeal Richelieu, ele recrutou uma nova burguesia e lhes deu poderes, muitos poderes, porém poderes limitados. Sempre poderes abaixo do próprio cardeal Richelieu e do rei, na época, o Luís XIII. Ok? A burguesia, ela estava abaixo de sua autoridade. A burguesia estava abaixo da autoridade do Richelieu, do cardeal Richelieu e do rei Luís XIII, ok? E ele, como ele era o primeiro-ministro, ele tinha muitos poderes, ele era um verdadeiro déspota também. Apesar de ele não ser o rei, ele era apenas o primeiro-ministro, apenas, né? Era um cargo muito importante, mas ele era um verdadeiro déspota. Ele controlava absolutamente tudo. No reinado de Luís XIII, o pai de Luís XIV, o cardeal Richelieu comandava tudo, absolutamente tudo. As finanças, a política, a justiça, tudo. E com isso ele deixava o rei tranquilo, apenas com status de controle total de todo o país. A nobreza ficou muito indignada com isso, porque o cardeal Richelieu quis, entre aspas, rebaixar a nobreza a um patamar, né, inferior. Eles ficaram muito indignados com isso. Mesmo assim, eles eram nobres. E eles tinham um livre acesso ao Palácio de Versalhes. Eles achavam que o rei, na época ainda o Luís XIII, que o rei era um dos seus pares, era seu colega, seu amigo. E mesmo assim, independente disso, alguns nobres, um ou outro nobre, sempre tentava se levantar contra o rei. E quando isso acontecia, o cardeal Richelieu rapidamente resolvia essa situação. Bom, esses nobres, eles não queriam ficar abaixo do primeiro-ministro. Eles não queriam se submeter à autoridade do cardeal Richelieu. Ora, afinal, eles eram os grandes barões, os grandes descendentes da alta nobreza de sempre, que sempre dirigiram a França por séculos. Eles não queriam isso, mas tiveram que aceitar, ok? Restava a eles apenas se lamentar, chorar, o que quiser, porque eles não eram mais uma força política como era antes. O cardeal Richelieu acabou com tudo isso aí. Os nobres, então, eles ocuparam agora apenas uma posição secundária na França. Não tinha poder para mais nada, absolutamente nada. Eles perderam suas funções públicas para os burgueses. Os burgueses passaram a ganhar força, poder e riqueza, né? Apesar dos burgueses sonharem tornarem-se nobres, o Estado, mesmo assim, continuava aristocrático. Bom, falando já agora do reinado de Luís XIV. Com Luís XIV, a burguesia continuou com muito poder mesmo. Até porque a burguesia era mais inteligente, era mais culta, era mais ativa do que aquela nobreza do passado. E a burguesia, então, ela se tornava cada vez mais rica com a proteção do império, com a proteção do rei. O Luís XIV, ele compôs a sua corte com a burguesia, a corte de Versalhes. Eram, para vocês verem, meus alunos, mais de 15 mil pessoas a serviço do rei e de sua família real. Todo mundo concentrado em torno do castelo onde o rei vivia. Todo mundo à disposição do rei. O Luís XIV, ele domesticou a sua aristocracia. Ora, afinal de contas, essa burguesia recém-formada, ela era totalmente submissa, aplicada, devotada e incapaz de negar qualquer vontade real. Não é verdade? Por falar nisso, ela foi criada para isso. Foi uma burguesia criada para se submeter a tudo o que o rei dizia. Tudo, absolutamente tudo. Bom, o que o Luís XIV fazia? Já que ele domesticou essa burguesia, ele concedia poderes a essa burguesia, mas ele não deixava a burguesia esquecer que eles estavam subordinados e eram completamente dependentes do rei. Ok?
O Luís XIV, ele dominava também uma nobreza eclesiástica. Além de dominar a burguesia, a nobreza, que o cardeal Richelieu ele rebaixou, o Luís XIV também dominava a nobreza eclesiástica, composta basicamente por bispos. E vários bispos viviam no Palácio de Versalhes. E esses bispos, que nem sequer iam nas igrejas, não, eles viviam só lá no castelo, com isenções de impostos, viviam às custas do tesouro público, e eles eram, obviamente, atraídos por essa vida luxuosa que existia na corte. O sistema econômico de Luís XIV era o mercantilismo. Ele fez isso e fez isso muito bem também. O Estado regulava tudo, regulava toda a economia. Ele buscava uma máxima exportação e uma mínima importação. O Estado tinha que ser o detentor de tudo e tinha que lucrar com tudo. O Estado tinha que lucrar com tudo. O fundamental era enriquecer a França. E o que ele fez? Com a legislação super protecionista, ele buscou sempre aumentar a produção de todas as fábricas, de todas as indústrias. Aumentar a produção, aumentar o controle alfandegário, oprimir os trabalhadores, sempre também, oprimir os trabalhadores, e sempre também ampliando a margem de lucro, sempre, sempre, sempre. O Estado, ele tinha vários monopólios, praticamente tudo era regulado pelo Estado. A economia, então, nem se fala. O operário, ele tinha que ganhar pouco, sim, e produzir muito. E ele era proibido de deixar o país. Não podia deixar o país, não. A jornada de trabalho desse operário era extremamente cansativa, era excessiva. Esse operário estava sujeito a multas e chicotes, não podia reclamar, ele era proibido de cair o rendimento dele, ele era proibido de elevar as despesas, e ele era proibido também de pedir aumento de salário. Veja bem vocês, meus alunos, como é que era a vida do operário no Império de Luís XIV. Com um objetivo claro. Qual era o objetivo claro do rei Luís XIV com isso? Manter o alto lucro dos empresários e, consequentemente, do reino. Havia uma total desigualdade lá na França nesse momento. Desigualdade social, total desigualdade. Os poderes executivo, legislativo e judiciário pertenciam exclusivamente ao rei Luís XIV. O parlamento fora reduzido a nada. O Luís XIV, ele era o retrato do poder absoluto. Tudo era ele, tudo era resumido a ele, tudo era do jeito dele, do gosto dele. A vida política e econômica do país era Luís XIV que decidia, tudo era ele que decidia. Com o rei Luís XIV não existia o cargo de primeiro-ministro, como eu até já falei para vocês. Ok? O Luís XIV, ele tinha autoridade absoluta, poder absoluto. Ele não prestava contas a ninguém, Nada, ninguém podia rebater as decisões dele, ninguém podia se rebelar contra ele. O povo tinha que aceitar viver na miséria. E olha que o povo da França vivia na miséria, apesar de a França ser a segunda maior potência do Ocidente. Só mais rica que a França era a Inglaterra. A França era uma potência, mas o povo tinha que aceitar viver na miséria, não podia reclamar, não podia nada. Justiça social? O que é isso? Não existia isso. Os miseráveis que se contentem com isso. Os miseráveis que encontrem consolo na sua miséria. Para o Luís XIV era assim. E tá achando ruim? Então que morra. Porque ao morrerem, pelo menos, vocês teriam o reino dos céus. Tá vendo como é que era o reinado de Luís XIV? Os miseráveis, o povo, o povão, a massa, não podia reclamar. Tinha que aceitar viver desse jeito. E olhe lá, se reclamasse, o que poderia acontecer. Aos camponeses, toda sorte de encargos. Muitos encargos. Dízimos, rendas anuais, arrendamentos, prestações, impostos reais, serviço militar, etc. Uma série de encargos para os camponeses. E olha que, nesse momento, a França era composta de 3/4 da sua população era camponeses. 75% da população era composta de camponeses. Então imaginam vocês, meus alunos, a carga tributária que esses camponeses tinham que pagar. Comer carne, isso era um luxo
que olhe lá talvez em dias de festas. Açúcar, outro luxo que talvez só quando estivesse doente também e olhe lá. O que existia muito então para esses camponeses? Analfabetismo, fome nos campos, êxodo rural. Várias pessoas se beneficiavam com isso. Primeiro, a burguesia industrial. Como é que a burguesia industrial se beneficiava? Com a mão de obra fácil, mão de obra barata, baixos custos, salários baixos, ok? O comércio também se beneficiava com isso. Como? Com ótima rentabilidade e custos de produção super baixos. Os banqueiros também se beneficiavam muito, pois eles manipulavam a circulação de riquezas. E, por fim, o Estado. O Estado era o que mais se beneficiava com isso, pois ele recolhia mais impostos e ele recebia tanto da burguesia industrial, quanto do comércio, quanto dos banqueiros, ele recebia de toda parte. Então, o Estado era o que se beneficiava mais com isso. Para finalizar, meus alunos, falando sobre o reinado de Luís XIV, para o Luís XIV, o Estado é o monarca, o Estado é o rei. E no Estado, a única lei é a sua vontade. Portanto, meus alunos, o Luís XIV, ele é o verdadeiro déspota. Ele era tudo, o poder executivo, legislativo, judiciário, ele era Deus, ele era faraó, ele era o rei sol, ele era tudo, absolutamente tudo. Ele era o representante de Deus na terra. Ele queria ser idolatrado, ele queria tudo para si. A célebre frase que foi atribuída a ele, L'état c'est moi, o Estado sou eu, caracteriza bem a monarquia de Luís XIV. Além disso, o século ficou conhecido como o século de Luís XIV, porque ele reinou por 72 anos. Imagina vocês, ele reinou por 72 anos. Por isso que ficou conhecido como o século de Luís XIV. E também esse século de Luís XIV ficou conhecido como o século do Rei Sol, o século de Luís XIV, mas também o século da miséria, da opressão que o povo francês sofria e miséria, opressão, miséria, tudo de ruim para o povo e o reino sempre deslumbrante e absoluto e poder absoluto. Ok, meus alunos? Esse foi um vídeo também super breve, sucinto, sobre o reinado de Luís XIV. Na matéria Teoria Geral do Estado, nós já falamos da teocracia bizantina, Estado Islâmico, Carlos Magno, agora o reinado de Luís XIV. Vamos falar sobre mais alguns outros vídeos a respeito do Estado, Teoria Geral do Estado. Ok, meus alunos? Curtam o vídeo aí caso vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal caso ainda não tenha se inscrito e passe lá no nosso canal que tem muitos outros vídeos lá. Muito obrigado.